Então, beleza, pessoal. Quando a gente está trabalhando com aplicação web, é muito comum que a gente precise, em algum momento, trabalhar com a autenticação de usuários. Ou seja, a gente precisa fornecer para o usuário uma possibilidade dele se identificar. Ou seja, meu nome é fulano de tal e minha senha é tal, ou meu nome de usuário é tal e minha senha é tal, meu CPF é tal, minha senha é tal. Ou seja, a gente precisa identificar quem é a pessoa que está utilizando aquele sistema. Então, uma das formas que a gente tem para fazer isso é implementar isso manualmente, mas a gente tem outras formas, como o sistema de autenticação que o Laravel já traz para a gente. O Laravel, na verdade, traz várias formas da gente poder fazer isso. Se a gente quiser fazer manualmente, ele já traz alguns métodos que facilitam esse processo para a gente, mas se a gente quiser fazer de uma maneira mais rápida e mais automatizada, ele também tem algumas ferramentas para isso. E uma dessas formas é justamente esses Starter Kits aqui. Se a gente rolar um pouquinho para baixo aqui, ó, fala justamente isso, né? Que muitas aplicações web eles precisam fornecer algum tipo de autenticação, né, de forma de autenticação para o usuário. E ele inclusive fala que quando você tenta implementar isso, assim, por sua conta e risco ali, né? Esse processo pode ser bem mais complexo e ele pode gerar um risco em potencial, né? Se você não souber o que você está fazendo. Porque tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente está construindo um sistema de autenticação e tem algumas complexidades, que a gente precisa fazer uma forma do usuário poder ativar a sua conta. A gente precisa fornecer para ele uma ferramenta onde ele possa trocar a sua senha caso ele esqueça, recuperar a senha, né, solicitar essa recuperação de senha. Então, assim, é um processo que não é tão trivial. Com o Laravel e com essas ferramentas que o Laravel traz, a gente consegue deixar esse processo mais simplificado, né? Então vamos lá. Uma das formas, como eu falei, é utilizando esses Starter Kits. E um desses Starter Kits é justamente esse Laravel Breeze aqui. Se a gente clicar aqui nele, ele mostra mais ou menos aqui como é que vai ser, né? Ele tem esse design que ele já traz por padrão. A gente pode modificar esse design, mas para esse curso aqui, isso é bobagem, né? Não chegaria a gerar nenhum tipo de valor para a gente aqui para o curso, né, de conhecimento. Então o que a gente vai fazer? Ó? Para fazer a instalação, ele diz que você primeiro precisa fazer a instalação da biblioteca, né? Então a gente vai vir aqui copiar esse cara aqui, vamos lá no nosso terminal. E aqui no nosso terminal a gente vai colar aquela informação, né? Então vou colar aqui e executar. Perfeito, já fez a instalação. Vamos voltar lá na documentação. Então aqui ele diz o seguinte, ó, agora que você já instalou a biblioteca, vamos de fato executar o instalador do Breeze, né? Então vamos copiar esse cara aqui. E perceba que ele deixou separado aqui mais alguns comandos. Esses comandos a gente só vai precisar fazer em alguns cenários específicos. Por enquanto vamos focar nesse comando aqui, ó. Vou copiar ele, vamos voltar aqui no nosso terminal e vamos colar aquele comando. Então quando a gente faz a instalação disso, no caso do Breeze, ele pergunta para você o seguinte, ó, que tipo de front-end você quer utilizar? Você quer utilizar o Blade, que é esse que a gente já está utilizando aqui durante o curso, né? Você quer utilizar o React, quer utilizar o Vue, e aí ele te dá algumas opções, né? Nesse caso, como a gente está utilizando o Blade, eu vou me manter no Blade. Então, a opção do Blade é a opção 0. Então, vou dar um 0 aqui e apertar Enter. Então, ele pergunta o seguinte, ó, você quer dar suporte a Dark Mode? Para esse treinamento, a gente não vai se preocupar muito com isso, então eu vou colocar aqui não. Agora ele pergunta, ó, quando você for utilizar seus testes automatizados, você quer utilizar a biblioteca PEST ao invés da biblioteca PHP Unity? Para esse treinamento aqui, a gente não vai se preocupar muito com um teste automatizado. A gente futuramente vai ter alguns treinamentos focados única e exclusivamente em testes automatizados, mas para esse aqui, como a gente não vai focar nisso, eu vou colocar que não, porque não vai fazer diferença para a gente. Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos subir nossa aplicação. PHP Artisan Server. Ele subiu nessa porta aqui, vamos lá no nosso navegador. Então, se a gente recarregar aqui a aplicação, perceba que a gente não tinha uma rota apontando única e exclusivamente para home. A gente só estava mandando as rotas diretamente para barra notícias, por exemplo. Nesse caso, ele recriou a nossa view, a nossa view principal, e nessa view principal ele colocou dois links aqui em cima. Um é o register e o outro é o login. Como a gente não deu suporte para o Dark Mode, ele está deixando essa tela mais clara aqui para a gente. Então vamos dar uma olhada agora no nosso projeto. Se a gente vier aqui, ó, no nosso arquivo de routes web, perceba que ele criou aqui pra gente algumas coisinhas. Ele apagou nossas rotas, isso acaba sendo ruim, né? E ele criou algumas coisinhas a mais aqui. Perceba que ele tem inclusive esse barra out aqui, né? Ou barra alf, né? Que ele está simplesmente pegando
o diretório atual, né, que é o diretório que esse arquivo já está, e incluindo, né, fazendo esse require aqui desse arquivo alpha.php, que é esse novo arquivo que foi criado aqui, ó. Esse novo arquivo ele tem aqui ó, uma rota guest, né, que é uma rota de visitante, dizendo que qualquer pessoa é permitido, né, acessar a rota register, que foi aquela que a gente acessou agora há pouco. É, além da rota register, né, que ele vai tanto carregar o formulário quanto submeter as informações desse formulário, a gente também pode acessar a rota de login e também as rotas de esqueci minha senha e de reset de password. Então isso aqui tudo já está por padrão. Então perceba que a gente também pode fazer essa organização se a gente quiser, né? Se nossa aplicação crescer muito e a gente quiser organizar em arquivos separados, você pode pegar esse formato aqui, né? Nesse caso aqui está utilizando esse middleware que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver como é que ele funciona. E a gente está fazendo a inclusão aqui. Só que nosso arquivo acabou perdendo as informações que a gente tinha ali, né? De tudo que a gente fez até agora. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos aqui nessa aba de commit, se você estiver utilizando o Git, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos procurar aqui o nosso arquivo web.php, que é esse arquivo aqui. No PHP Storm, a gente pode vir aqui e clicar nesse símbolozinho. E aí, uma vez que a gente esteja com isso aberto, ele mostra como é que o arquivo estava antes e como é que ele ficou depois. Eu vou pegar essas informações que estão aqui, vou copiar. Ele não está permitindo que eu copie, então vou dar um Ctrl C aqui. Vamos lá no nosso arquivo e eu vou vir aqui em cima e vou colar. Belezinha. Então, por enquanto, a única alteração que a gente vai fazer é essa. Eu vou fechar essa aqui que a gente não vai precisar ainda. Mas vamos... Ah, não. Na verdade, falta mais uma coisinha aqui lá no nosso arquivo web de novo. Vamos vir aqui de novo. Comparar, né? Ou melhor, não precisa comparar por aqui não. Melhor por aqui. Nosso arquivo de novo. Fazer a comparação. E aqui em cima a gente precisa também fazer as importações. Dá um Ctrl C. E vamos voltar aqui no nosso arquivo. E aqui em cima... fazer nossas importações novamente. E agora ele para de dar aquela mensagenzinha aqui. Então, beleza. Salvei. Vamos lá no nosso navegador de novo. Isso aqui tudo continua funcionando. Eu consigo acessar a minha rota de login. E consigo também a minha rota de register. Se eu tentar fazer um login aqui, sem nada, ele me informa que eu preciso preencher esse campo. E eu vou simplesmente colocar meu e-mail e colocar qualquer coisa aqui. Ele diz que as credenciais não estão coincidindo com nada que a gente tenha gravado no banco de dados. A gente vem aqui no nosso banco de dados, a gente vai ver que nossa tabela de usuários está vazia, então não tem nada. Então a gente precisa primeiro cadastrar um usuário para só então poder fazer login com ele. Então vamos fazer um cadastro de um usuário qualquer aqui. Vamos voltar na tela de register, né? Register. E eu vou dizer o seguinte, que meu usuário vai ser o usuário Paulo Reis. E meu e-mail vai ser o paulo@acampamentodev.com.br. Esse e-mail não existe, só para teste mesmo. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na confirmação a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou registrar. Quando eu registro, ele criou esse dashboard para mim, né? uma interface gráfica aqui para um painel administrativo. E aqui eu posso, por exemplo, sair da minha conta ou acessar o meu perfil. Aqui no meu perfil ele traz meu nome, traz meu e-mail, me dá a possibilidade de atualizar a minha senha ou até mesmo deletar a minha conta, né? Então, se a gente voltar agora lá no banco de dados e recarregá-lo, a gente vai ver que agora a gente tem algumas informações. É possível fazer com que o usuário só logue depois que ele verifique o e-mail dele. Como essa possibilidade não está ativa por padrão, a gente conseguiu ali logar mesmo sem ter esse e-mail verificado. Então o que a gente vai fazer? Ó? Então eu vou voltar lá na nossa aplicação e vou aqui novamente acessar o menu e vou clicar agora em Logout. Voltei aqui para minha página principal, vou agora fazer um login com a minha conta. Então paulo@acampamentodev, que já está aqui, e vou botar uma senha aleatória. Ele novamente não permite acesso, e se eu colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele permite acesso. Então, perceba que fazer esse sistema de autenticação é bem simples. Inclusive, é um sistema que ele já vem aqui, ó, se a gente der um logout e vier aqui novamente um login, ele me dá a possibilidade, inclusive, de eu dizer que eu esqueci minha senha. Ele pergunta aqui para qual e-mail eu quero disparar. Eu posso preencher aqui e disparar um e-mail. Óbvio que a gente ainda não configurou essa possibilidade do e-mail ainda. Então, se a gente tentar fazer aqui
paulo@acampamentodev e tentar fazer o envio, ele vai dar um erro porque a gente não tem ainda essas informações de e-mail cadastrado. A gente vai ver com detalhes isso nas próximas aulas. Então, de autenticação, por enquanto, é isso, mas eu aguardo vocês para o próximo vídeo, que a gente vai entrar com muito mais detalhe nessa parte e vai, obviamente, fazer com que tudo que a gente construiu até agora seja protegido, porque se a pessoa vier aqui em cima e digitar notícias, mesmo sem estar logado, ele consegue ter acesso. Então, a gente tem que fazer com que, quando a pessoa tente acessar isso aqui, automaticamente o sistema identifique se a pessoa está ou não logada. Se não tiver, ele redirecione a pessoa para trás de login e mande ele fazer o login. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai ver alguns detalhes mais de autenticação, vai ver como manter toda essa segurança na nossa aplicação. Aguardo vocês lá e até a próxima, galera.